Então, no primeiro momento, para aqueles que quiserem fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento agora ao Mestre Jesus, agradecendo por mais uma semana que se inicia, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome e pedindo que alcancemos tudo aquilo que nós mais estejamos necessitando e que possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. E que Jesus sempre nos ilumine, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Bem, o tema que nós vamos refletir na noite de hoje, nós vamos partir de um questionamento. A gente vai dizer o seguinte: onde mora, onde habita nossa perseverança? Durante este mês de junho agora, a nossa casa, o Sarai, vai ter como tema central das palestras a qualidade perseverança. E é uma qualidade bastante interessante por algumas razões. Primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não traz nenhum capítulo que se destina especificamente a tratar do tema perseverança, como faz em relação ao perdão, à caridade, à humildade, ao egoísmo. Mas nesse sentido a gente acaba concluindo que a perseverança é algo que está diluída, inserida em todo o contexto do Evangelho. E é exatamente isso que Jesus vai nos solicitar, para que no primeiro momento a gente avalie onde está a nossa perseverança, de que maneira que a perseverança está influenciando na nossa vida. Então, acho no primeiro momento interessante a gente lembrar que quando a gente fala perseverança, é uma palavra que significa insistência, não desistirmos, persistirmos, termos foco em alguém ou numa determinada filosofia, numa determinada coisa. E a pergunta que nós temos que nos fazer, principalmente nos dias de hoje, é: no que eu estou perseverando? Para nós aqui no Espiritismo, acho que todos já devem ter ouvido falar, nós estamos vivenciando uma época, uma era, que a gente chamaria de transição planetária. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um momento da história da humanidade onde o nosso planeta hoje, tido como um planeta em que somos constantemente submetidos a provações, um planeta de provas, um planeta de expiações, um planeta onde, se nós olharmos o mundo ao nosso redor, e não precisa ser um olhar muito aprofundado, a gente vai ver que predomina muito a violência, que predomina muito ainda a maldade, e que gradativamente esses sentimentos eles vão sendo sublimados, até que em um determinado momento nós vamos nos converter, nós vamos nos transformar num planeta de regeneração, um planeta onde todos nós espíritos que aqui estivermos vamos ter como referência o amor, a fraternidade, a caridade, e isso é algo gradativo. Então, para que a gente possa entender como isso vai acontecer e como nós vamos nos interagir com essa transformação, vale a pena que nós nos perguntamos exatamente isso: onde tem morado, onde tem habitado a nossa perseverança, Então, para que a gente possa discutir isso de forma um pouco mais aprofundada, nós vamos utilizar como referência o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo que foi intitulado o Sermão Profético, escrito ou ditado pelo menos há 2000 anos atrás, mais ou menos, por Jesus. E nós vamos perceber que é algo extremamente atual. Parece que Jesus adivinhou, parece não, Jesus adivinhou o que viria a acontecer. E ao mesmo tempo o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então o Evangelho começa assim: tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Amém. Vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, Jesus, quando serão essas coisas e qual o sinal da sua vinda e da sua consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane,
Talvez se nós fôssemos traduzir para o dia de hoje, Jesus diria assim: fique esperto, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui acho que dá para a gente ter como ponto de partida, para que a gente se questione no seguinte sentido: o que eu tenho adotado na minha vida como modelo, como guia? Qual é o meu modelo de perseverança? E essa é uma pergunta, embora aparentemente óbvia para a gente, mas Kardec fez aos Espíritos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta da espiritualidade, ela é cirúrgica, curta e grossa. A resposta é Jesus. O modelo, o guia que nós devemos seguir é Jesus. E como todos nós conhecemos aqui quem foi Jesus, como nós sabemos qual é a filosofia que Jesus pregou, que Jesus nos ensinou, que Jesus vivenciou, a gente fica triste quando a gente começa a perceber, olhar ao nosso redor aí, uma quantidade muito grande dos modelos da atualidade que nós não estou me referindo a mim, ao Wagner, a vocês, a humanidade, tem adotado como padrão para que seja seguido. A impressão que nos dá é que aquele que grita mais forte, aquele que grita mais alto, aquele que usa de violência, aquele que prega armamento, aquele que fala que o que vale é você ser esperto, o que vale é o preconceito. Nós temos até no Brasil uma figurinha, o jeitinho brasileiro para resolver alguma coisa que de repente a gente quer trabalhar de forma não muito convencional. Parece que quando a pessoa aparece dessa maneira, ela vem se tornando cada vez mais aplaudida, cada vez mais ovacionada. Parece que essas pessoas, elas são utilizadas às vezes como sinônimo de sucesso, independente da forma que ela conseguiu alcançar aquilo que normalmente ela vem alcançando. A impressão que nós temos é que a violência nos dias de hoje parece que vem ocupando um lugar de destaque na nossa sociedade. Parece que os nossos modelos, ou talvez se nós pudéssemos atualizar essa palavra que Jesus à época utilizava, parece que os nossos influenciadores de hoje em dia são pessoas que estão em caminho oposto àquele que Jesus nos ensinou. Jesus nos falava que o que vale é a brandura, a humildade, a caridade, a fraternidade. E hoje a gente, de forma muito comum, vivencia situações em que se diz que o ataque é a melhor maneira para você se defender. Ao invés de você se utilizar do amor, que você se utilize de armas para que você possa combater os seus inimigos. Então a impressão que nós temos percebido é que muitos desses modelos que hoje a humanidade apresenta vêm nos apresentando ideias contrárias, ou pelo menos em sentido oposto àquele modelo que Jesus nos apresentou. Então por isso Jesus nos chamou a atenção. Preste atenção, fiquem espertos. Vão aparecer na humanidade, na nossa sociedade, uma série de modelos, uma série de guias. Alguns, inclusive, vão se intitular Cristos, mas reparem na filosofia de vida que eles estão apresentando a cada um de nós. Então, por isso que ele utilizou do termo falsos cristos. E aqui, acho relevante a gente considerar que o termo Cristo, a gente não deve mistificar quando Jesus nos falou isso. Não seria uma pessoa, não seria alguém que estaria no nosso meio fazendo milagres, fazendo algo sobrenatural. Não, que Jesus colocou como sendo falsos cristos seriam indivíduos que arrebatariam milhares, milhões de pessoas com uma determinada ideia, as quais seriam até mesmo compartilhadas por pessoas boas, mas que no fundo trazem uma mensagem contrária em relação àquela que o Cristo nos ensinou. E ele nos coloca que isso pode ser um grande perigo, e talvez algo mais perigoso que ele nos coloca, que ele nos chama a atenção que quando nós adoramos alguém, quando nós adoramos uma outra pessoa, nós estamos adorando uma pessoa igual a nós, na mesma classe espiritual que cada um de nós nos encontramos.
Por isso a lei, quando foi pregada, era uma lei de adoração a Deus. Não era uma lei de adoração a pessoas, não era uma lei de adoração a coisas, porque o risco maior é que quando a gente adora alguma coisa, quando a gente adora alguém, a gente se apega emocionalmente, sentimentalmente a isso que nós estamos adorando. Era muito comum antigamente, acho que hoje diminuiu, graças a Deus, mas eu vivenciei, por exemplo, com meu pai. Eu lembro que ele fumava 2 maços de cigarros por dia, 3 às vezes, e não importava a hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 10 horas da noite, ele estava cheirando cigarro, fumando ou não fumando. E a mesma coisa quando a pessoa de repente faz uso de álcool de forma inveterada. Não importa a hora do dia, a pessoa se apega àquilo que ela está adorando, ela vivencia aquilo que ela está adorando. E quanto a pessoas, é exatamente a mesma coisa, Quantas vezes, quantos de nós, certamente, acho que cada um de vocês conhecem pessoas que abrem mão da sua autonomia, pessoas que abrem mão da sua personalidade para vivenciar a vida de uma outra pessoa que está apresentando uma série de ideias para a gente, E o problema de você adorar pessoas é que você passa também a vivenciar os defeitos que a outra pessoa também apresenta, Da mesma forma, quando a gente adora a Deus, a gente passa a vivenciar uma vida divina. Vários exemplos a gente poderia citar: Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, pessoas que viveram uma lei de adoração a Deus e pessoas que se tornaram divinas. Por essa razão, Jesus, mais uma vez, nos chama a atenção. Vejam onde nós estamos perseverando. Nos perguntemos constantemente: qual é o foco que eu tenho dado à minha vida? Qual é a direção que eu tenho caminhado com a minha vida? Que Jesus ainda nos falou mais, falou que muitos viriam em seu nome e cometeriam uma série de atrocidades. Então, se nós pegarmos a história da humanidade, quantas atrocidades já foram cometidas em nome de Jesus? Por exemplo, só acho que todos vocês já ouviram falar da Inquisição, ou se quando fazia referência à Inquisição era a Santa Inquisição, que a pessoa chegava para outra pessoa e falava: você vai morrer em nome de Jesus. A pessoa se achava no direito de tirar a vida de outro, se colocando em nome de Jesus, E Jesus ainda nos pede um outro tipo de exercício mental. Ele falava: você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore provavelmente é ruim. E como todos nós conhecemos Jesus, como todos nós conhecemos a filosofia de Jesus, nós poderíamos nos questionar: quais são os frutos que os meus influenciadores hoje estão produzindo? São frutos doces? São frutos bons? São frutos de caridade, de fraternidade, de amor? Ou são frutos de violência? São frutos de preconceito? Frutos de vaidade? Frutos de armamento? Frutos de discórdia? Que tipo de frutos os guias dos dias de hoje eles estão produzindo? Então é uma pergunta bastante interessante para que a gente possa se fazer. E Jesus ainda complementa: muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. Falsos profetas aqui também é um negócio interessante, porque a gente imagina que às vezes o profeta é aquele indivíduo que profetiza, que adivinha alguma coisa. Eu lembro que na minha juventude era muito conhecido entre todos nós um profeta chamado Nostradamus, um profeta francês que tinha profecias bem conhecidas, e engraçado, todas elas eram catastróficas. Ele não previa nada de bom, era tudo uma catástrofe. Mas o que Jesus nos fala aqui não é um profeta que adivinha, é um profeta que nos serve de guia. Então ele nos advertiu: muitos falsos profetas seriam levantados. E muitos desses falsos profetas hoje têm canal no YouTube, tem hashtag no Instagram, no Facebook, no TikTok, e são levantados. Eles pedem lá, dá um up aí, a pessoa vai lá e aperta, levanta essas pessoas, torna elas cada vez mais conhecidas,
compartilhando suas ideias, e às vezes sem se preocupar com o que está sendo compartilhado. E exatamente por isso, Jesus continua assim, e por essa razão vai se multiplicar a iniquidade. O que ele quer dizer com iniquidade? Iniquidade é o oposto de equidade, é o oposto de igualdade, de caridade, de fraternidade. E eu acho que nós não precisamos ir longe. Nós moramos aqui numa cidade pequena, uma cidade no sul do estado de Minas Gerais, uma região boa, uma região rica do nosso país, mas se a gente sair daqui agora e a gente der uma volta na nossa cidade, a gente vai perceber a quantidade de desigualdade que existe no nosso mundo. Aqui, imaginem, naturalmente, no resto do nosso planeta. Então, essa iniquidade se multiplicou. E exatamente por isso, Jesus fala, o amor de muitos vai se esfriar. E se a gente reparar, a gente vai perceber que o amor da humanidade se esfriou. Eu não sei se eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, ou muitos de vocês já tenham inclusive se perguntado, vale a pena amar? Vale a pena o amor? Será que vale a pena eu amar o meu irmão que votou no candidato A, sendo que eu votei no candidato B? Será que vale a pena eu amar o meu pai, que é torcedor do Palmeiras, enquanto eu sou torcedor do Corinthians? Ou ele torce para o Cruzeiro, eu torço para o Atlético? Será que vale a pena eu, no meu trabalho, chegar e dar um bom dia para os meus colegas, se o que realmente vale é o mundo dos espertos, é cada um por si, Deus por todos? Eu não sei se vocês já ouviram questionamentos como esse, ou se nós já nos fizemos questionamentos como esse. Quer dizer, o amor ele tende a esfriar, o amor na humanidade. Quantos grupos de família, quantos grupos de WhatsApp se extinguiram? Quantas pessoas brigaram porque um votou no candidato X, o outro votou no candidato Y? Quer dizer, a pessoa prefere brigar com o irmão, a pessoa prefere brigar com o pai, só por conta de uma divergência entre indivíduos que foram votados. Quantos casos desses certamente vocês ouviram falar? Ou talvez alguns até tiveram a oportunidade de vivenciar situações como essa. Então é o que Jesus nos alertou, o amor iria se esfriar. Mas aí logo na sequência ele dá como se fosse o remédio ou a terapia para que isso não aconteça. E que vem de encontro ao tema do que está sendo discutido durante esse mês aqui na casa. Ele diz assim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui ele nos chama a atenção, perseverar até ao fim, significa a finalidade que nós temos que apresentar enquanto seres encarnados aqui nesse planeta. Qual é a finalidade que nós devemos apresentar? A finalidade é vivenciar o Evangelho do Cristo em todas as nações da Terra. Sem dúvida nenhuma, porque ele complementa assim, e estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Eu acho que todo mundo tem ciência, não precisa nem discutir esse tipo de coisa. Se saindo daqui, chegar em casa, ligar a TV, num telejornal, é certeza que nós vamos ouvir falar de relatos de guerra, que nós vamos ouvir falar de guerras. E com atrocidades que até então nunca aconteceram. Eles não respeitam nem mais os códigos de guerra, que até alguns anos atrás respeitavam. Hoje nós ouvimos falar de coisas que antigamente a gente ouvia falar em livros de ficção, filmes de ficção, e hoje a gente vivencia esse tipo de coisa. Mas aí Jesus completa, se isso não é o fim, quando que é o fim? Qual é a nossa finalidade? Quando o Evangelho for proclamado em toda a terra habitada para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, quando todos nós vivenciarmos o Evangelho que Jesus nos ensinou, se nós perseverarmos nos ensinamentos que Jesus nos ensinou,
aí nós atingiremos o nosso objetivo. Nós teríamos complementado a nossa finalidade. E aí chegaria esse fim, que não é o fim pregado por algumas filosofias, o fim dos tempos, que o nosso planeta seria destruído. Não, é um fim de uma era em que nós somos provados, em que nós passamos por expiações, por uma nova era em regeneração, em que nós vamos viver num mundo onde o que vai prevalecer é o amor. Então por isso Jesus nos fala: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem vivenciar o seu evangelho, quem tiver foco, se a finalidade da nossa vida for verdadeiramente o evangelho do Cristo, esse será salvo. Esse terá a oportunidade de vivenciar um planeta já regenerado. Caso contrário, nós iríamos para outras moradas na casa do Pai, como o próprio Jesus nos alertou, para um ambiente naturalmente proporcional ao nosso nível de vibração. Se o meu nível ainda é violência, se o meu nível ainda é preconceito, naturalmente que nós vamos ser colocados num outro mundo cujo nível vibratório seja igual a esse que a gente está apresentando. Então o segredo é a perseverança, conforme Jesus nos falou, nos seus ensinamentos. E aí ele complementa mais um pouquinho. Ele diz assim: portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo compreenda. Então ele nos chama a atenção para a abominação devastadora num lugar santo. Será que quando a gente vê que o indivíduo compra um fuzil, ele entra numa escola e ele mata alunos e professoras, será que isso não é uma abominação devastadora num lugar santo? Será que um local cheio de crianças, com a finalidade de educação, com a finalidade de aprendizado, será que não seria um lugar santo? Será que o nosso lar não é um lugar santo? Será que o coração dos nossos filhos, o coração dos nossos pais, o nosso coração, será que não é um lugar santo que Jesus nos chama a atenção? Eu tenho certeza que é. Quem nós estamos levando para dentro do nosso lar? Qual é o tipo de alimento emocional? Qual é o tipo de alimento intelectual que eu estou levando para o coração dos meus filhos? Que eu estou levando para o coração dos meus pais? Que eu estou trazendo para dentro do meu coração? Será que esse alimento... Desculpa, gente. Será que esse alimento ele está contribuindo para multiplicar a iniquidade que Jesus nos alertou? Ou será que o alimento que eu estou trazendo para dentro do meu coração beneficia exatamente o contrário? Eu estou trabalhando na caridade, na fraternidade, no amor. Então é um questionamento que eu acho que constantemente a gente tem que se fazer. Até porque também é interessante, no livro Obras Póstumas, que traz um compilado das obras de Kardec, depois que ele tinha desencarnado, tem uma mensagem de 1866, que dá 150 anos mais ou menos. Kardec falava assim, ele pedia para que nós prestássemos atenção porque a loucura iria se multiplicar. Então, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê determinadas situações e a gente fala, que loucura! Coisa que alguns anos atrás a gente nem imaginava que iria acontecer e hoje parece que se tornou bastante rotineira na nossa vida. E ele ainda completava que a quantidade de suicídios iria atingir números alarmantes, inclusive entre crianças. No site DataSUS do governo diz que no ano passado nós tivemos no Brasil mais ou menos 15 mil suicídios. O que dá mais ou menos, um número não muito exato, mas em torno de 40 pessoas que se suicidam por dia no Brasil. O que dá mais ou menos 2, mais ou menos, a cada hora. Quer dizer, nessa hora que nós estamos aqui, pelo menos 2 pessoas no Brasil se suicidaram. Isso ano passado. Esse ano parece que o número já é maior em relação ao que foi ano passado. E a gente ainda não está nem na metade do ano. Então isso já nos foi trazido como uma forma de advertência, para que nós
perseverássemos no que verdadeiramente nos importa. Porque, veja, a gente poderia se perguntar assim: nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho vivenciado uma vida calma, afável, compreensivo? Eu tenho conduzido minha vida com a força do amor? Será que nós temos feito isso? Né? Ou de repente a gente poderia prestar atenção em alguns sinais que nos servem de alerta para que a gente perceba como eu estou conduzindo a minha perseverança. Por exemplo, tristeza. Eu tenho me sentido triste ultimamente? Lógico, meu pai desencarnou ontem de manhã, hoje eu estou triste. É óbvio, se não estiver triste, aí tem alguma coisa errada. Então a gente tem que ficar triste. Mas sabe aquela situação? Eu fui dormir triste. Eu acordei triste. Semana passada eu estava triste. E aparentemente não tem nenhum motivo. Isso é um sinal de alerta para a gente perceber. Porque isso pode evoluir para uma depressão. E aí o problema fica ainda maior. Tenho vivenciado uma vida de inconformação. Não me conformo com nada. Acordo de manhã, olho o café da manhã, de novo, pão com manteiga, café, né? Abro o guarda-roupa, nossa, as mesmas roupas, sabe? Olho para o lado da cama, a mesma esposa, o mesmo marido, sabe aquela sensação de que parece que minha vida não vai? Ou então cólera, raiva. A gente chega no trabalho, o copo que está aqui já é suficiente para te tirar do eixo. Olha para cá, já vai, você quer para estar virado para lá e já mexe com a gente. Ou agitação. Quantos de vocês, quantos de nós, certeza que conhecem pessoas que precisam ou de remédio para dormir, ou de remédio para acordar, ou de remédio para acalmar, ou de remédio para tirar da depressão. Então isso é algo que nós estamos vivenciando que nos serve para chamar atenção, para que a gente perceba isso daí. O que eu estou perseverando? Onde que está o foco da minha vida? Está no caminho correto? Ou de repente eu preciso dar uma recalculada, como a gente ouve às vezes no GPS, para que a gente possa guiar de forma mais adequada a nossa vida, né? E aí, continuando, para que a gente possa terminar, Jesus diz assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua veste. O que ele quer dizer com isso? Retroceder nunca. Não volte ao passado. E não é o passado do mês passado, é o passado das outras vidas que vivenciamos. Todos nós temos um passado complicado, nós temos um passado complexo. Nós trazemos junto de nós uma quantidade muito grande de más tendências: orgulho, vaidade, egoísmo, ciúme, maledicência. Tá bom, né? Tem várias outras. São, como a irmã Sidufo diz, são sombras que a gente carrega ao longo das nossas vidas. Mas na nossa frente, nós temos a luz, nós temos os ensinamentos de Jesus. Por isso, Emmanuel tem um livro, junto com Chico, chamado A Caminho da Luz. Nós estamos a caminho da luz. Então, o que Jesus nos pede é: não volte ao passado. Não traga à tona novamente as más tendências que nós já estamos sublimando, que nós já estamos deixando de lado. Que nós continuemos perseverando naquilo que realmente vai trazer algum tipo de benefício para a gente. Que nós prestemos atenção em quais são os modelos, quais são os guias que nós estamos levando como mentores da nossa vida. Eu me lembro, eu acho isso para mim foi muito interessante, porque ele serve de consolo em vários aspectos, que quando a gente lê no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, da questão 100 a 113, mais ou menos, não lembro exatamente, mas lá aparece a classificação dos espíritos, né? E ele serve de consolo e eles vão entender por quê. Porque tem os espíritos de primeira ordem, que é uma questãozinha simples lá, né? Que seria Jesus para cima. Assim, Jesus para a gente já é o top dos tops, mas tem algo além ainda, então é algo que não dá nem para a gente compreender. Depois nós temos os espíritos de segunda ordem, que tem 5 subclassificações, 5 divisões, né, mas tudo resumido numa questão. Depois tem os de terceira ordem, e me consola porque só vai até o terceiro, não tem quarto, então automaticamente eu já estou no terceiro, independente do que a gente faz. Só que quando ele vai discutir a terceira ordem, tem 10 subclassificações, tem 10 tipos de espíritos
em que todos nós aqui naturalmente vamos nos incluir. E tem dois lá que são bem legais, bem interessantes. O Haroldo sempre fala isso nas palestras dele, porque eles são interessantes. Tem uma classe que são chamados de espíritos batedores. São aqueles que batem. Quer resolver tudo na pancada, quer resolver tudo no tapa. E assim, está cheio desses espíritos por aí, né? Porque qualquer coisinha, a violência serve para resolver. E tem um outro que é mais interessante ainda, e talvez até um pouco mais perigoso, que são chamados de espíritos pseudo-sábios. Os pseudo-sábios também tem um monte deles no YouTube, tem um monte deles no Instagram, espalhado em grande quantidade na nossa humanidade. O problema é que eles carregam junto deles uma pseudo-verdade, uma meia-verdade. São espíritos, são pessoas boas de lábia. São aquelas pessoas que, se você parar para olhar, você fica olhando e fica assim, parece que esse indivíduo tem razão, ele está certo. Eu acho que eu vou compartilhar o que ele está falando. Eu acho que eu vou seguir as ideias dele. Mas se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, de repente a gente se engana totalmente. De uma forma figurada, seria mais ou menos a gente se imaginar como sendo um peixe, lá no fundo do rio, e de repente na nossa frente aparece uma minhoquinha lá boiando. Né? O peixe não sabe, mas aquela minhoquinha está presa no anzol. Né? Mas de repente ele está com fome, está na hora do almoço, então ele vai lá e vai abocanhar a minhoca. E vai acreditar literalmente que vai ser o melhor momento do dia ou daquela hora que ele está vivenciando. Só que junto com a minhoca, junto com a isca, ele também vai ingerir o anzol, que vai ser o instrumento responsável pela remoção da sua vida. Né? Então, os pseudo-sábios, eles trazem mensagens mais ou menos com esse tipo de foco que a gente está considerando. No primeiro momento, é verdadeiro, mas se a gente para refletir de uma forma um pouco mais crítica, a gente percebe que tem algo ali que está indo contrário em relação àquilo que realmente vale a pena a gente perseverar. Então, é isso que Jesus nos pede para que nós tenhamos atenção. O que nós estamos perseverando? O que realmente importa para a nossa vida? E para que a gente possa terminar, Emmanuel diz uma mensagem, uma frase muito interessante. Ele diz assim: a lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Né? Quantas vezes a gente se sente uma lagarta? Quantas vezes a gente se sente inconformado? Quantas vezes parece que tudo ao nosso redor são flores e eu simplesmente uma lagarta? Né? Aí ele continua dizendo assim: contudo, um dia a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. Então, o que Emmanuel nos traz de lição é o seguinte: que nós nunca cansemos de fazer o bem, que nós nunca cansemos de perseverar no bem. Se hoje nós somos, entre aspas, os bobos da vez, amanhã, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter certeza de que seremos espíritos em regeneração, porque, como Emmanuel nos lembra, apenas a perseverança no Evangelho de Jesus é, sem dúvida nenhuma, a base da nossa vitória. Bem, eu agradeço a atenção de todos vocês, e para que a gente possa, então, ir para a segunda parte, então, do nosso trabalho, vamos mais uma vez agradecer a Jesus, agradecer a Deus Pai pela oportunidade que nos foi dada de participar da sua seara, de conhecer os seus ensinamentos, pedindo que nós possamos incorporá-los à nossa vida da melhor forma possível e que gradativamente nossas sombras, nossas más tendências sejam domadas, para que tenhamos a possibilidade de vivenciarmos no mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano.
Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.